do Livro dos Espíritos, porque, se repararem, nestas últimas 2 semanas e na próxima, vamos falar um bocadinho no mesmo assunto, direta ou indiretamente, de maneira que hoje decidimos alterar um bocadinho a temática. Conhecem esta figura? José Herculano Pires, numa fase já adiantada da vida. Normalmente aparecem aquelas fotografias habituais dele com o fato preto e com aquela gravatinha muito fininha preta. Aparece quase sempre as mesmas 2 ou 3 fotografias. E eu esbarrei-me com esta, achei mais engraçado, ele está mais sorridente, acho mais bonito. Conhecem a obra dele? Conhecem-no? Sabem algum dado biográfico acerca dele? Há 3 ou 4 coisas que normalmente falamos muito aqui, não é? Falamos, por exemplo, que Francisco Xavier disse que José Herculano Pires foi o metro que melhor mediu o Espiritismo. Eu penso que isso é um elogio fantástico, não é? Destacá-lo perante todos, não é? Até aquela data. Ele foi, sobretudo, um escritor, foi jornalista, graduou-se em filosofia, era psicólogo, escreveu bastante sobre psicologia também, parapsicologia. Escreveu cerca de 80 livros, uma grande parte deles na área do espiritismo, e era talvez o seu escritor mais rigoroso. Era muito, muito, muito rigoroso. Nunca entrou em qualquer desvio em relação aos princípios básicos doutrinados. Pelo contrário, eu penso que ele é o pêndulo. Se nós tivermos alguma dúvida acerca dos princípios básicos, se calhar ele era José Herculano Pires, porque ele nunca foge da pureza da doutrina. E o livro, o que é, aliás, o Centro Espírita, é fabuloso, porque ele fala-nos sobre como deve ser uma associação espírita, o que é uma associação espírita e quais são os seus objetivos. E é esse o nosso assunto de hoje. Diz ele, se os espíritas soubessem o que é o Centro Espírita, quais são realmente a sua função e a sua significação, o Espiritismo seria hoje o mais importante movimento cultural e espiritual da Terra. É uma frase um bocadinho forte, não é? O que é que acham sobre isto? Acho que os dirigentes e quem tem a responsabilidade devem analisar profundamente essa frase e quem frequenta também. Aqui ainda por cima, isto já foi há algum tempo. Ele nasceu em 1914 e partiu em 1979, teve cá 65 anos, à semelhança de Allan Kardec, por curiosidade. Um dos mais importantes, mas não é esse. Sim. É um mais importante. E não diz se as pessoas soubessem, diz se os espíritas soubessem. Não é? Se soubessem, era. Alguém discorda? Porque podemos discordar. Discordam em parte, concordam em parte. Se calhar não discordam totalmente, nem concordam totalmente. Alguém que concorde totalmente com isto? Deve ser aprofundado até a exaustão das pessoas. Eu concordo totalmente. Concordo totalmente com isto. Isso é um bocado triste. Acaba por ser triste. Porque se não é o movimento mais importante, todos os centros espíritas estão mal. Isto já foi escrito há bastantes décadas. No entanto, eu pessoalmente acho que está perfeitamente atual. Na minha opinião.
mas são opiniões pessoais. E para nós tirarmos algumas conclusões, que é isso que se pretende, porque nós temos muito mais que fazer na nossa vida, não é? Todos nós estamos aqui a investir 1 hora, mais, alguns não são de Braga, vêm de longe, investiram dinheiro no combustível, etc. Temos que rentabilizar muito este nosso espaço. Porque além de ser um espaço-tempo agradável, eu pessoalmente adoro estar aqui, no entanto temos que tirar conclusões para as nossas vidas. Aí o centro espírita não se está a referir ao edifício, nem Claro, às instalações, claro, nem qualquer coisa parecida, claro, não é? É um movimento na própria casa espírita. Sim, sim, sem dúvida. Para chegarmos a alguma conclusão temos que partir do princípio. Se é um centro espírita, é evidente que até, por exemplo, aqui em Portugal não se deve utilizar a expressão centro espírita, porque em termos legais essa expressão não existe. Existe associação espírita. Mas para o caso, são apenas jogos de palavras. Temos que saber o que é o espiritismo. E eu, mais uma vez, vou falar na primeira pessoa, penso imenso sobre isto muitas vezes. Muitas vezes pergunto-me, será que eu sei o que é o espiritismo? Será que já consegui entrar na sua essência? Ou por descuido, falta de rigor, crivei a informação com a minha forma de ver as coisas, as minhas necessidades, as minhas conveniências, etc. Já lemos todos bastante sobre isto, falámos muito sobre isto, mas estamos ainda a dar os primeiros passos. Alguns dizem, eu percebo um bocadinho. Não, um bocadinho percebem poucos. No geral não percebemos já nada disto, não sabemos nada sobre isto. Umas pequenas centésimas, de 0 a 100%, 1%, 2%, não é? Porque, como a Noémia disse, se houver marcadores não é, não faz mal, o espiritismo é uma espécie de matriz, é um código do universo, um código da vida, não é? É um movimento dinâmico, não está estanque nem fechado. Aliás, o Herculano Pires, neste livro, fala sobre isso. Se é dinâmico, se está a crescer e a evoluir. Aliás, nós, humanidade, é que estamos a evoluir para tentar entrar dentro desta verdade, não é? O Herculano Pires tem, inclusive, um livro que se chama Curso Dinâmico de Espiritismo. Uhum. Mais uma vez, Herculano Pires está na abordagem mais correta, não é? Sem dúvida. Agora, é evidente que também não podemos ser demasiado exigentes. Já sentimos que entramos a alguma coisa dentro deste sistema de pensamento, deste sistema de raciocínio universal, não é? E começámos a entrar então nesta matriz. Daí que existe aquela representação evolutiva, não é? Uma elipse, em que nós, em cada uma das existências, vamos alargando os nossos horizontes de pensamento, a nossa capacidade de percepcionar as coisas, os mecanismos da vida. Cada uma destas circunferências representa uma existência e cada vez mais o campo onde nós entramos é mais vasto. Quando começamos a estudar Espiritismo, alguns há muitos anos, outros há menos um bocadinho, se recordarem, não viam estas verdades da mesma forma, tínhamos uma ideia diferente. Entretanto, fomos lendo mais, fomos conversando mais, fomos frequentando cursos, etc. Já vemos um bocadinho melhor, mas o que é que virá a seguir? Nós vamos cada vez mais limpando as lentes e os vidros estão embaciados e vamos vendo cada vez melhor. É evidente que quase todos nós sabemos a definição da doutrina de cor e salteado, não é? Aquela definição mais
conhecida. Existem várias definições ao longo da própria codificação e cada um de nós pode ter a sua própria, não é? Mas uma das mais conhecidas é que é, então, uma doutrina filosófica com bases científicas e consequências ético-morais. E se olharmos para essa definição, o que é que se nos depara? Depara-se que lá dentro cabe tudo. Não é? Nós, para entrarmos então no campo de investigação da doutrina espírita, se possível, o ideal é percebermos um bocadinho de praticamente todas as ciências, ou de todas mesmo. E essas todas, esses campos de investigação, no fundo, também se podem fundir todos, porque a ciência toca-se em todos os aspectos. E a ciência, como hoje já se verifica no princípio do século XXI, ou desde o final do século XX, começa-se a fundir com a espiritualidade. É quase impossível agora, da maneira que as ciências estão, mais ortodoxas, não se consegue aprofundar mais sem se utilizar o espiritualismo, sem se utilizar a espiritualidade. É impossível. Como qualquer ciência tem um objetivo. O objetivo da doutrina espírita é estudar a origem, natureza e destino dos espíritos, bem como as suas relações com o mundo corporal. E, mais uma vez, cabe tudo lá dentro. Não é? Para percebermos um bocadinho sobre estes vários aspectos, o ideal é percebermos bastante sobre física, sobre química, sobre sociologia, psicologia, etc, 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 não é? Ou seja, estamos falando do centro espírita. O centro espírita tem objetivos comuns. Isto existe com este mesmo objetivo. E não para qualquer outra coisa que nos passe pela cabeça. Porque, porventura, quando aqui viemos pela primeira vez, não queríamos nada disto. Queríamos qualquer outra coisa que não era isto. Queríamos, se calhar, resolver um problema rápido, se possível, rápido. E, se possível, se não for necessário, eu nem preciso de ir. Façam por mim. Não é? Então dizia Chico Xavier, se tirarmos a moral ao espiritismo, fica um corpo sem coração. Se tirarmos a ciência, fica um corpo sem cabeça. E se tirarmos a filosofia, fica um corpo sem membros. O que quer dizer que a cada uma das componentes da doutrina, a filosofia, a ciência e a ética, cada uma delas tem 33,3% até o infinito de importância. Não existe nenhum dos três vetores é mais importante que o outro. Por exemplo, para falarmos seja do que for, aqui ou num curso, sobre um tema espírita, não se pode só falar sobre a sua componente científica, ou sobre a sua filosofia, ou sobre a sua ética, porque não fica completa a abordagem, não é? E, por exemplo, se falássemos só sobre a parte científica, uma parte da plateia hoje não ficava sensibilizada porque está à espera que se fale da parte consoladora do espiritismo, por exemplo. Porque vem aflito, porque vem menos animado e precisa da outra abordagem. Há outros que não, que estão muito bem e que precisam de perceber. Temos que falar na parte filosófica, não é? Ou seja, para respeitarmos os trabalhos dentro de um centro espírita, temos que ter sempre cuidado com isto, em todas as atividades, quer seja uma palestra, quer seja outra atividade qualquer. O espiritismo tem duas grandes divisas, duas grandes bandeiras, que são muito conhecidas, não é? Nós só estamos a recordar o que já sabemos todos. Uma delas é que disse-nos o Espírito da Verdade
espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo. Se calhar foi a primeira doutrina espiritualista a nível da história da humanidade que deu 50% de importância à instrução e ao amor. É revolucionária esta abordagem, não é? Do ensinamento, do conhecimento. E apenas lembrar que não é por ter sido dito por um espírito, neste caso que se intitulou Espírito da Verdade, que nós achamos isto interessante, não é pela sua própria lógica das coisas, não é? Não se consegue realmente crescer e evoluir se só estivermos a crescer num dos vetores da evolução, se só estiver a investir na minha parte ética ou moral. Em termos de conhecimento, abandonar completamente a minha vida em termos de conhecimento. O outro, tínhamos falado em duas divisas, é fora da caridade não há salvação. Também é outra bandeira do Espiritismo. Claro que isso era motivo para mais uma palestra ou duas ou três. O que é isso da caridade e o que é isso de salvação. Não é assim uma frase assim muito à partida, não é assim muito concentrando como outras expressões espíritas, mas nós sabemos que dentro do contexto onde isso foi dito, que encaixa bem. Isolado, pode não parecer assim muito habitual este tipo de expressões. O que é isso de salvação? E o que é isso de caridade? E o que é isso de caridade? E então, dizia então o Herculano Pires, se os espíritas soubessem, não é? O que é que ele estaria a referir? A dar-nos cabo da cabeça. Então, temos espiritismo, e depois confunde-se muito espiritismo com mediunidade. Por exemplo, há centros espíritas que de espiritismo têm muito pouco, têm muita mediunidade. Não é? Que são duas coisas completamente distintas. Não têm praticamente nada a ver uma com a outra. Então, como nós sabemos, só para relembrar, mediunidade é uma faculdade orgânica, inerente ao ser humano. Ao ser humano, a todos os seres humanos. Independentemente de serem espíritas, ateus, religiosos, ou seja o que for. Daí que numa casa pode existir imensas atividades mediúnicas, mas nem sequer terem ouvido falar em espiritismo. Ou ouviram e não respeitam nenhum dos seus princípios básicos. E depois, ainda pior, se for mediunismo. Daí que, se nós conhecermos muito bem os princípios da doutrina, os pilares filosóficos, soubermos o que é mediunidade e o que é o mediunismo, nunca nos enganaremos. Se assistíssemos a uma reunião, seja no local intitulado de Associação Espírita ou Centro Espírita, em 2 minutos chegaríamos à conclusão que não era um centro espírita, era outra coisa qualquer, mas não era um centro espírita. O que distingue estes dois conceitos é que já dissemos que este é inerente a qualquer um de nós. Todos nós somos portadores desta faculdade, numa escala de 0 a 100%, do 0,01 ao 99, qualquer coisa. Este é o que é portador da mediunidade e exerce esta atividade para 1001 objetivos que não têm nada a ver com os objetivos e os princípios da doutrina. Desde, por exemplo, comercializar, desde, por exemplo, obter qualquer tipo de retribuição social, intelectual, financeira, etc, etc. É evidente que o espiritismo no início precisou muito desta ferramenta, não é?
como ferramenta, mas nunca foi, nem de longe nem de perto, um dos seus alicerces em termos de doutrina, não é? Por exemplo, pode perfeitamente existir uma associação espírita sem ter qualquer tipo de atividade mediúnica. Existem várias, muitas, e não está manca por causa disso. Esta casa já passou vários anos sem ter reuniões de intercâmbio mediúnico. E não era importante. Depois, também se confunde muito espiritismo com associações espíritas. Aqui em Portugal, não sei neste momento, os dados atuais, quantas associações existirão federadas e não federadas. Por exemplo, esta não é federada. Não está federada na Federação Espírita Portuguesa, porque nós não queremos, ou não quisemos, em determinada altura, e quando for necessário, importante, regressaremos. Mas não sei quantas existem neste momento federadas e não federadas, umas dezenas largas, 100, 100 e poucas, não faço ideia. Com as não federadas, 100 e qualquer coisa, não é? Se visitarmos essas 100 e poucas, não existe duas iguais. Não se respira a doutrina da mesma forma em duas delas. Não é? Daí que, até nesse aspecto, nós teríamos que fazer sempre, e devemos fazer sempre, o nosso próprio juízo. Até eu, neste momento, posso estar a dizer asneiras. Não é o meu objetivo, mas posso. Não é? Se não fiz o trabalho da casa, se não estudei, posso estar a dizer asneiras. E mesmo estudando, estou sujeito a isso. O que é que Herculano Pires queria dizer com isto? É lógico, mais uma vez. O ser humano transfere para o centro espírita a significação que faz da doutrina. Eu leio, eu presenciei não sei quantas atividades, cursos, etc., e interpretei a doutrina e chego à conclusão que posso fazer parte dos colaboradores da associação e posso emprestar o meu voluntariado. Mas eu vou emprestar também sempre a minha forma de ver as coisas. Não é? Daí que eu disse, não há duas associações iguais, não existe duas palestras iguais sobre o mesmo assunto. Nós emprestamos sempre o nosso cunho. Não é? Não existem dois matemáticos iguais, é uma ciência exata. É verdade, não é? Nós podemos chegar à mesma demonstração por cálculos diferentes. Daí que respira-se sempre a atmosfera dos seus colaboradores numa associação espírita. Respira-se sempre o seu cunho, não é? Os seus defeitos, as suas virtudes. E virtudes. Defeitos e virtudes. Defeitos e virtudes, neste caso, é sempre na interpretação da doutrina. Já não vamos falar em comportamento, porque isso pode ser isolado e deve ser isolado. Mas sempre no sentido de as nossas limitações como leitores da tal matriz universal. Nós sermos fiéis intérpretes dos princípios mesmo puros da doutrina. E depois cada um de nós transfere também não só a significação, mas as suas necessidades. Isso ainda é mais grave. Não é? Porque nós queremos abordar as coisas de acordo com o nosso gosto, muitas das vezes. E, por exemplo, quando se está a falar numa palestra, deve-se falar o mínimo possível sobre opiniões pessoais, porque a nossa opinião não tem importância nenhuma. O que tem neste momento é a doutrina, é o que está dentro dessas linhas de pensamento. Se emprestarmos muito de nós, das nossas experiências, etc., vamos desviando ainda que ligeiramente da essência. E mesmo quando chegamos aqui, trazemos outro tipo de necessidades. Há muitas coisas que nós somamos. Por exemplo, muitos de nós trazem necessidades religiosas. Há alguns de nós que já vimos
a viver dentro de uma religião há várias reencarnações. E não há milagres quando de repente nós temos o momento zero na nossa criação. Quando de repente estamos aqui em 2013, até o mais infinito, se passamos aqui muitas reencarnações, milhares de anos ou centenas de anos, dentro da mesma religião, dentro da mesma conduta de pensamento, não vai ser ao fim de 30 anos ou 20 anos no Espiritismo que nós vamos ter conseguido despir os atavismos religiosos. Transferimos para aqui necessidades de exteriorizar, de cerimoniar, de ritualizar, que não tem nada a ver com o Espiritismo. São coisas completamente distintas. E existem muitos dirigentes que têm essa forma empírica de viver a doutrina. E entramos dentro de uma associação espírita, parece que estamos a entrar dentro de uma igreja, seja de que religião for. Isto sem ferir suscetibilidades. Ou seja, não estamos a ser corretos para com a doutrina. Se for o caso, criamos uma coisa nova, uma doutrina nova, mas que não abusemos desta já instituída. E depois disto tudo gera-se outra coisa, que é o movimento espírita. Isto sempre numa escala cada vez mais macro, não é? Também se pode confundir. Eu já fui a muitas associações, eu faço parte do movimento, eu vejo as reuniões, não sei o quê. Mas aquilo, mais uma vez, às vezes pode não ter muito a ver também com a doutrina em si. E até ficamos às vezes um bocadinho decepcionados por causa de alguns dirigentes, por causa de alguns palestrantes ou de alguns espíritas que não são bons embaixadores, etc. E não temos nada que ficar decepcionados nem desiludidos. Quando ficamos desiludidos, o que é isto? Foi eu próprio que fiz as neiras. Criei uma ilusão. As coisas sempre foram assim. Eu é que me iludi a mim mesmo. E depois tive que destruir a ilusão. Eu tinha uma ilusão que era tudo perfeito e que as pessoas já interpretavam bem e que já eram o máximo. Eram espíritas, já tinham a obrigação de fazer tudo. Interpretação completamente errada. Portanto, começou logo por mim, não é? Eu a esperar o que não devia ter esperado. Iludi-me, há que acabar com essa ilusão. Desilusão. Eu sou vítima de mim mesmo, não é? Portanto, até isto não serve de espelho, nem serve de juízo. O movimento é uma coisa, a doutrina é outra. Não é? São coisas diferentes. O movimento em Portugal é uma coisa, no Brasil é outra, em França é outra, em Inglaterra é outra. São comunidades, são empatias, são afinidades, etc., que se vão desenvolvendo. Depois vai tipo corrente. Tirando os tais casos como Herculano Pires, que é uma cabeça pensante, que está ali isolado, não recebe interferências negativas, está sempre ali positivo. É uma mente positiva, não está sujeita a deturpações. Pronto, já há diferenças entre os princípios de uma doutrina e o comportamento dos seus adeptos. E aqui vamos limitar o comportamento só à doutrina. Porque não temos que ser juízes do resto. Não devemos. Porque senão estamos a gastar energia, estamos a invadir espaços alheios e sem ter esse direito. Só estamos a analisar o aspecto doutrinário, não é? Porque é importante. O primeiro centro espírita, a primeira associação espírita, foi a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que foi fundada em 1 de abril de 1858. Allan Kardec, como também cometia as suas asneiras, no início deixou que o acesso fosse quase indiscriminado e não haviam estatutos rigorosos, muito rigorosos,
e não haviam direitos de admissão bem delineados, que depois veio alterar mais à frente porque tinha feito asneiras, não é? Ainda hoje no livro dos médiuns se pode ver os estatutos da Sociedade Parisiense e que não era nada fácil fazer parte dos trabalhos e presenciar e assistir às reuniões para não estragar a homogeneidade, a harmonia dos trabalhos e a serenidade, não é? E a paz. Então foi a primeira associação espírita mundial. Já existiam inúmeros grupos familiares, mas constituída legalmente, foi aprovada pelo ministro francês, não sei das quantas. Foi a primeira. Antes do final do século XIX já existiam milhares a nível mundial. Portanto, isto ainda é novo. O espiritismo ainda é uma criança. 100 e tal anos em termos espirituais são segundos, são minutos. Nós estamos a dar os primeiros passos. Então, os objetivos de um centro espírita, nós estamos aqui para frequentar uma escola, para nos educarmos, para nos formarmos, para nos edificarmos como seres integrais. Todos nós. Porque aqui não há dirigentes, não há frequentadores, somos todos frequentadores. Não é? Por exemplo, nesta casa tem uma coisa que eu penso que é importante, pelo menos é para nós. A maior parte das pessoas não deve saber quem é o presidente desta casa. Em termos de direção. Ou o vice, ou este, ou aquele. Porque hoje é, amanhã não é, e não tem importância nenhuma, tem responsabilidades. Só. Responsabilidades agora. Não existem cadeiras reservadas, nem um lugar lá fora de estacionamento. Não existe nada disso. Somos todos frequentadores. Hoje estamos aqui, amanhã podemos ir embora conforme chegamos, podemos ir embora. Missão cumprida ou não, podemos ir. E damos um lugar com muito prazer a toda a gente. Não há cá lugares cativos, nem reservados, nem privilegiados. Somos todos frequentadores, como dissemos no princípio, estamos todos na mesma posição de estudantes e de frequentadores. Eu, por exemplo, estou aqui porque fui obrigado. Aqui há uns anos atrás obrigaram, porque não havia mais ninguém, e depois já não consegui sair, mas logo que possa, que os apanho distraídos. Eu sei. Não devia estar aqui. Outras das suas funções, dos seus objetivos, é divulgar e consolar. Por exemplo, esta reunião tem essa componente, é de nos esclarecer, componente menos importante. É de meditar, de refletir, componente muito importante. E ao meditarmos e refletirmos e encaixarmos as peças, consolamos. A doutrina espírita tem essa riqueza, que é de nos libertar. Liberta de imensos medos que nós trazíamos da nossa vida. E quando constatamos que somos seres imortais, que Deus nos dá várias oportunidades, que criamos famílias espirituais, etc., eu penso que não conseguimos encontrar consolos mais fortes do que esse. E até o Espiritismo tem uma particularidade interessante. Allan Kardec já defendia isto a sério. Mais vale existirem muitas associações pequenas do que algumas grandes, por várias razões. Primeiro, para se atingir o tal nível de harmonia, de afinidade, de comunhão de pensamentos. Segundo, porque assim também se consegue transferir e aproveitar a colaboração do máximo de frequentadores possíveis. Quando é um grupo muito grande, despersonaliza-se a envolvência, não é? De quem nos visita e de quem depois faz parte do nosso grupo de amigos. Deixa-me só esclarecer uma coisa. Tu disseste aí que grupos pequenos há mais harmonia, há mais afinidade, há mais comunhão de ideias.
quer dizer que grupos grandes não há tanta harmonia, não há tanta união de ideias. Como em tudo, não só no espiritismo, não é? Como em tudo. Qualquer coisa. Pela probabilidade em si, pela estatística, ou seja, se vamos supor, se em cada 10 pessoas, 2 são problemáticas. Uma é irritadiça, uma é conflituosa, outra gosta de protagonizar, gosta de falar pelos cotovelos. Outra isto, outra aquilo, num grupo de 100, aquilo com a tal percentagem, começa a haver, não, 2 que são problemáticas, mas já são 20, ou já são 15. Quando é um grupo mais pequeno, controlam-se, ou tenta-se controlar. Tem-se cuidado, olha que aquela pessoa é mais vale não convidar para aquilo, ou para não sei o quê, porque senão estamos perdidos. Perde-se o controle à situação. É nesse sentido da harmonia, não é? E então quando se começam atividades que exigem ainda um nível de harmonia muito superior, então é que o rigor tem que estar muito mais presente. Porque mesmo nas casas que se sente isso, ou seja, no grupo diretivo sente-se que há homogeneidade, harmonia, comunhão de ideias, às vezes é um trabalho de muitos anos, até que se consegue o tal grupo não ideal, que isso não existe, mas consegue-se um grupo que existe muita comunhão de pensamentos. Mas se cruzarmos os braços e nos deitarmos ali à sombra da bananeira, num instantinho isso se desfaz, isso se desmorona. Porque existe aqui muitos jogos de influências e de poderes, quer da dimensão material, quer na dimensão espiritual. Tem que estar sempre vigilante. Por exemplo, neste momento, nós sentimos isso, mas temos que trabalhar constantemente para isso. Constantemente. Existem os centros espíritas e existe este centro espírita. Este centro espírita, em termos legais, há muitos de vocês, se calhar, que já frequentam há bastante tempo e não sabem um bocadinho da sua história, não é? Em termos legais, temos 28 anos. Foi constituído em 1985, em termos de escritura, em termos de Diário da República, etc. Mas já existia antes, um pouco... já não era clandestino, porque a seguir ao 25 de Abril deixou de ser clandestino, mas não era oficial. E, inclusive, esta associação terá alguma relação com uma associação que existiu em Braga desde o princípio do século XX, mas que nenhum de nós ainda estudou suficientemente esse passado para ver se essa relação é efetiva ou não. Existem ali alguns números da revista desde 1913, salvo erro, da Associação Espírita Luz e Caridade, que depois esta associação no início assumiu o mesmo nome, em 1983, 81, 82, ainda em termos oficiosos, e depois, mais tarde, é que passámos a ter este nome. Esta casa disponibiliza algumas atividades. Gostaríamos de disponibilizar muitas mais. No entanto, se calhar, mesmo as que já existem, não são do conhecimento de todos. Temos que trabalhar para divulgar melhor e para que chegue realmente ao conhecimento de todos, para que possam ser sensibilizados para isso. Nós, no entanto, como é uma associação, isto está dirigido aos associados. Isto é uma associação, é para sócios, não é? Podem ser sócios, podem não ser, podem ser só frequentadores, mas temos bastantes associados. Por isso que existem Assembleias Gerais. Nas Assembleias Gerais é o local para expormos as nossas ideias, criticarmos, expormos as nossas sugestões. Já este ano tivemos uma iniciativa pioneira, que tivemos uma reunião de um sábado à tarde, onde puderam apresentar sugestões e ideias de colaboração várias, etc. E dizia Herculano Pires que o ideal é que cada uma das associações possa envolver, se não a totalidade, a maior parte dos seus frequentadores.
Há alguns que sentem pouca ou nenhuma necessidade de colaborar, por falta de tempo, por timidez, por qualquer outra coisa, não sei. E há outros que não participam porque pensam que não podem. E há outros que não participam porque não sabem que atividades existem, etc, etc, etc. Mas existem realmente já algumas atividades diferentes que praticamente chegam às vocações e aptidões de todos. Por exemplo, existe uma reunião de atendimento. Ainda não temos destas cadeiras, mas o objetivo futuro vai ser este. Quando tivermos espaço, é só por causa do espaço. Quando tivermos espaço suficiente. Existe uma reunião de atendimento, já há alguns anos, não sei precisar quantos, mas já há alguns, não sei para aí há 10. Inicialmente chamava-se reunião de primeiro atendimento, mas deixou de ser primeiro atendimento porque a reunião é procurada por pessoas várias vezes. Não é? É uma reunião de atendimento para conversar, porque entretanto surgiu uma dúvida, surgiu uma experiência, etc. E é necessário, então, irmos à reunião novamente. Nesta reunião, é evidente que deve colaborar aqueles frequentadores associados que já têm muita experiência na doutrina, porque se mexe com tudo. Não é? Tem que ter sensibilidade para praticamente todos os mecanismos da mente, da psicologia, da espiritualidade, etc. Estamos a trabalhar numa formação para candidatos, voluntários para esta reunião. Existem as palestras. Por exemplo, esta está a ser filmada, é uma novidade e tem sido uma novidade agradável. Não sei se o Vasco nos pode dar uma ideia das consultas e das partilhas e dos números, das estatísticas das 3 ou 4 experiências anteriores. Sim, já temos umas largas centenas de visualizações. Normalmente temos um auditório igual ou superior a seguir na internet. Logo, em tempo real. Não é? Ou seja, estamos a dar os primeiros passos, mas já temos centenas de visualizações em algumas palestras. Ou seja, era um desperdício porque existe muita gente que está longe. Há zonas geográficas do país que, apesar de tudo, estão longe de associações. Estão quase todas no litoral, não é? E é curioso que existem mensagens das pessoas que respondem, de portugueses que estão na Suíça, na França, na Inglaterra, que não têm disponibilidade no centro, estão a ver. Porque existe aqui um dado curioso, uma das situações que eu acho mais incríveis, talvez, e que já falei várias vezes com os nossos amigos de direção, etc. Esta casa já tem alguma história, já tem cerca de 30 anos aqui, já vinha de outros sítios. Nestes 30 anos já saíram daqui muitas fornadas dos cursos, muitas centenas de frequentadores. Se fôssemos contabilizar, existe, modéstia à parte, muita gente que gosta desta casa, que não vem por qualquer coisa. Eu penso que isso é dos trabalhos mais incríveis que a equipa espiritual faz, porque se toda a gente viesse que gosta disto, tínhamos de ter um espaço 10 ou 15 vezes superior a este. Mas não vem por causa disto, não vem por causa de não sei o quê. Entretanto, os lugares que vão sendo ocupados é por alguém que vem pela primeira vez, porque precisa da mensagem, precisa disto, precisa daquilo, e vai sendo gerido o espaço de uma forma tão sábia que chega a ser assustador. Como é que esse trabalho será feito? Porque o espaço é realmente reduzido, são 70 lugares sentados, por aí. Existem 50 vezes mais de pessoas na cidade que poderiam vir se, por azar, decidissem vir. É interessante isto. Desenvolvemos uma reunião infanto-juvenil, retomou-se há 2 anos. Foi uma reunião que existiu durante muito tempo. No entanto, é uma daquelas coisas que não se compreende e compreende-se. Ou seja, como é que os pais e avós e tios espíritas não trazem os filhos, sobrinhos e netos ao espiritismo. É uma coisa que é preciso
estudar seriamente, porque é estranho, é relativamente estranho. Porque se nos faz bem a nós, porque é que não faz bem às crianças? É por ser preconceituoso, tabu, ainda não ultrapassámos os tais atavismos religiosos, sociais, etc. Lá chegaremos um dia, não é? Lá chegaremos. Portanto, existem muitas áreas de colaboração. Vemos aqui 3 colaboradoras. Está ali uma ali escondida. Não é? Gostas deste trabalho, Vânia? Claro, sim. Espetacular, não é? Para os próximos 20 anos não te safas dele. Durante muitos anos tivemos uma reunião de jovens. Depois, não sei porquê, porque estávamos todos a ficar velhos. Eu fui até aos 30 e não sei o quê, já parecia mal. Já vai para aí há uns 13 ou 14 ou 15 anos que não temos esta reunião. É a única lacuna assim mais grave, mais séria que temos. Com as fornadas que tu agora estás a fazer, esperemos que isto seja resolvido muito rapidamente. Fizeram-se trabalhos muito bonitos, encontros nacionais, participações em jornadas, andámos por essas cidades fora. Fizemos aqui um encontro em 1990, em Braga, o 8º Encontro Nacional, que trouxemos 300 e tal pessoas ao hotel turismo. Vinha na primeira página do Correio do Minho, a primeira página toda, a dizer: jovens espíritas de Braga contestam a ignorância das autoridades locais. Não foi? Temos o curso básico. Esta associação foi a associação que trouxe este curso do Brasil há 30 e tal anos. Inicialmente chamava-se Básico da Doutrina Espírita. Sofreu imensas remodelações, imensas adaptações ao nosso movimento, à nossa realidade nacional, e hoje já é utilizado em muitos países a nível mundial, não só europeu, mas a nível mundial. Já vai na 30ª edição aqui, nesta casa, já saíram daqui muitas fornadas, e em todas elas se constitui uma família. Temos agora, há 3 anos, um curso complementar de Espiritismo, porque fazia falta para aprofundar a matéria do curso básico, que tem sido uma experiência muito rica, muito interessante este curso. Vai sofrer muita evolução ainda, porque se o curso básico, sempre que acabava, cortavam-se coisas, acrescentavam-se outras, sugeriam-se outras. Este, com certeza, também ainda vai evoluir bastante, mas é um trabalho muito custoso da Raquel e da Eugénia, que agora vai permitir a alegria de muitos alunos que frequentaram o curso básico e que não tinham sequência. Temos um curso de Educação da Mediunidade que já teve cerca de 10 edições. O curso básico, como sabem, tem uma duração de 10 meses. O curso complementar uma duração de 4 anos e este uma duração de cerca de 2 anos e meio. Este já teve mais ou menos 10 edições. Temos agora uma página no Facebook. Isto tudo são atividades que dá muito trabalho. Muito, muito, muito trabalho. De anos, de milhares e milhares de horas à noite, nas férias, porque ninguém vive do Espiritismo. Vive-se é para o Espiritismo. Nas férias, à noite, aos domingos, aos sábados, etc., etc. Tem que se trabalhar e debitar milhares e milhares de horas para isto. Por exemplo, isto parece muito simples, mas ocupa algumas horas por semana. A gerir as consultas, as intervenções, as imagens, etc. São mais atividades que alguns têm a somar a outras tantas. Mas temos também uma estatística muito interessante sobre isto. Temos milhares de visualizações, milhares de comentários nesta experiência recente. Por exemplo, o Vasco põe a informação que vai começar a palestra e passados uns minutos estão 30 ou 40 ou 50 pessoas a ver a palestra online. Portanto, é uma ferramenta que não se pode desperdiçar. Dá trabalho, é mais uma coisa que dá muito trabalho, mas não se pode desperdiçar.
Temos um departamento novo, que também era uma preocupação nossa, que é um departamento de investigação, estudo e investigação. Neste momento está a começar um projeto para um trabalho sobre a morte de um filho. É um trabalho científico, que vamos entrevistar umas centenas de pessoas e vamos fazer um estudo mesmo com método científico sobre a matéria. Já temos 3 colaboradores nessa área, na área da psicologia e da sociologia. Mas pretende ter muito mais trabalhos de estudo e de criação de formações, de módulos, etc. Também era uma lacuna que, entretanto, foi resolvida. Temos outro departamento, que é o departamento da internet, que o Vasco está a concluir a página, penso eu, não é, Vasco? Está quase concluída. Já tivemos uma página durante uns anos, mas tornou-se... abandonámos-la. Falta de tempo, que isso não é desculpa, não é? Falta de cuidado. E tornou-se obsoleto e agora estamos a concluir uma nova página porque é fundamental. Em 2013 é fundamental. Temos uma biblioteca relativamente pequena, mas que está ao dispor dos associados. Tem regras para a utilização dos livros, só para associados, porque há pessoas que se esquecem de devolver os livros. E é pena. O ideal, e estamos à espera disso, é que ela cresça e que ofereça cada vez mais volumes. Teremos que investir nisso a sério. Temos uma reunião de fluidoterapia, quer seja no passe, quer seja na água fluidificada. Também já passámos alguns anos sem a ter. Já temos novamente há cerca de 12, 13, 14 anos. Tem corrido bem, acho eu. Mas tem que estar sempre a evoluir. Temos uma reunião de intercâmbio mediúnico, privada, tem caráter privado. Esta é uma das tais reuniões que falávamos há bocado, que exige muita harmonia, muito rigor e muito conhecimento. Depois temos outros departamentos clássicos de qualquer associação, de qualquer empresa. Temos contabilidade, fiscalidade, temos responsáveis pela logística, pela limpeza, pelo audiovisual, pelas relações externas, sempre que temos que nos deslocar lá fora, alguém nos há de representar. Temos intercâmbios com outras associações onde vamos dar palestras, a Barcelos, a outras associações, não é? Temos aqui muito que fazer e ainda queremos fazer muito mais. Dizia Gabriel Delane, um dos cientistas do Espiritismo, que o Espiritismo é a ciência da alma e do seu destino, e a instituição espírita é a escola da alma. Allan Kardec dizia também: o Espiritismo não pretende angariar adeptos, mas apoiantes esclarecidos. Isto distingue imenso das religiões. Não interessa nada realmente dizer que em Portugal existem X espíritas. Isso não tem interesse absolutamente nenhum. O que interessa é que sejam espíritas esclarecidos. A quantidade não interessa, a qualidade interessa muito. Porque também, como dizia Allan Kardec, os principais inimigos do espiritismo não são os seus detratores, são os espíritas. Porque muitas das vezes representam mal a doutrina. Por vezes até temos tendência a falar pelos cotovelos. Estamos numa conversa entre amigos, fala-se disto, o que é então isto? E nós respondemos logo, não sabemos muito bem se será aquilo, mas respondemos, não é? E pode deixar uma impressão de muito falta de seriedade, de rigor, etc. E já nem falo no comportamento. Porque há quem critique imenso a doutrina e a instituição em si, mas exige imenso de quem a frequenta. Não é? Daí que estamos sempre sobre... Isso também não é importante.
mas realmente não é uma característica do espiritismo, não tem caráter proselitista, não interessa minimamente arranjar adeptos. Foi das coisas que eu mais gostei aqui no início. Não queriam saber se eu ia ficar ou se ia embora, se continuava ou não. Nenhum de nós é tão importante quanto isso. Se, porventura, eu for embora, a casa não perde nada com isso, poderei perder eu. Mas eu não sou assim tão importante, nem nenhum de nós o é. Se nos afastarmos, pior para nós. Ou não. Depende. Não é? Existem muitas outras verdades lá fora que nos podem ser tão úteis como isto. Até nisso o espiritismo é interessante. Devemos investir em ser livres pensadores e nunca fanáticos nem fundamentalistas da doutrina. Não é? Existem tantas coisas bonitas e interessantes lá fora também. Nós podemos passar horas, horas e horas, um fim de semana inteiro entre nós, sem falar de espiritismo. Não somos fanáticos nem sobre a doutrina, não é? Existem tantas coisas bonitas também para falar. Herculano Pires concluiu um pouco assim: o centro espírita é instrumento da ação imediata e age de acordo com as necessidades urgentes. É realmente um centro de convergência de toda a dinâmica doutrinária. Nele iniciam-se os neófitos, revelam-se os médiuns, comunicam-se os espíritos, educam-se crianças e adultos, libertam-se os obsidiados, estuda-se a doutrina em seus aspectos teóricos e práticos, promove-se a assistência social a todos os necessitados, sem imposições e discriminações, cultiva-se a fraternidade pura e abre os portais do futuro. É talvez um dos seus principais objetivos, é proporcionar fraternidade, alegria de estarmos aqui. Para alguns de nós esta é a segunda casa, a terceira, a quarta, a quinta, estamos sempre sujeitos a chegar a casa e a ter os sacos à porta, porque passamos aqui tantas horas, tantas noites, tantos dias, que estamos sujeitos, enquanto estamos em casa estamos a estudar para estarmos aqui, estamos sempre sujeitos a isso. De maneira que deve estar, no mínimo, a proporcionar esta paz e este amor que une muitos de nós. Eu, pessoalmente, acho que nunca conseguirei agradecer o que esta casa fez por mim. E o que é esta casa? São as pessoas que a compõem. Não é? Conseguimos fazer aqui amizades que dificilmente se fazem noutras circunstâncias. Podem-se fazer, mas dificilmente se fazem. Não é? Dificilmente um dia teremos a noção do que isto nos modificou para melhor e do que isto nos enriqueceu. Porque já nem conseguimos imaginar como é que eu era quando entramos aqui dentro há 5, 10, 15, 20, 25, 30 anos atrás. É impossível imaginar a qualidade de vida nessa altura e a qualidade de vida agora. Como é que eu enfrento as adversidades, os obstáculos, os medos, os complexos, as fobias, as faltas de confiança, as faltas de fé. Às vezes, até se calhar já nem as temos. Já deixámos de ter falta de fé, já deixámos de ter falta de confiança, estados mais deprimentes ou mais nostálgicos, melancólicos, já acabou há muito. Porque a doutrina entrou dentro de nós e ela depois começa a sair por todos os poros. Não é? E esta é realmente uma das suas componentes mais ricas. Como eu dizia há bocado, em cada curso, em cada experiência, em cada atividade, sai uma família. Alguns destes estão aqui, destes amigos e colegas, não é? Podem testemunhar se foi ou não uma boa experiência. Temos a Alexandra, a Alexandrina, a Fernanda, a Cristina, mais não. Por acaso já temos alguns, foi sem querer. Passam-se anos, passam-se, mas nunca mais se pode esquecer isto. É um livro que se escreveu, não é? E que se espera que se possam escrever outras páginas do mesmo livro. Falta o João. Não está? Também há um departamento do convívio. Não é? Importante. Nem só de
como é que é? De palavras vive o homem. Isto foi no 28º aniversário, fizemos um jantar para quem quis estar presente e pôde e soube, etc. Que esta casa seja assim um bolo como aquele e que nós olhemos para ele com a mesma intensidade e o mesmo prazer. Não é para devorar, mas é para apreciar. O que é que ela será a pensar? Nunca mais guarda isso. Muito bem. Ultrapassamos a hora. Fica o convite para irem pensando se gostariam de colaborar em alguma daquelas atividades, se gostariam de sugerir outras. Vai ser colocada ali uma caixa em acrílico onde vamos ter formulários de sugestões. Pretende-se que esta casa seja cada vez mais interativa, mais dinâmica, porque isto é de todos os associados, não é? Não é mais meu, nem menos meu, é igual a qualquer um de vocês. De maneira que isto só pode crescer com muitos braços e muitas cabeças, não é? Muitas participações. É isso que se pretende. E depois ter a satisfação de poder sair de mansinho e que outros que trabalhem nos próximos anos que se avizinham, porque têm que ter a sua oportunidade também. Fica então esse convite. Agradecemos esta oportunidade de poder estar aqui, que é sempre um prazer. Agradecemos à equipa espiritual ter construído e nos ter ajudado a manter este ambiente tão fraterno e agradável e tranquilo. E marcamos encontro para 2 a 8 dias. Muito obrigado.